meu nome é Márcia Cristina Palheta Albuquerque. Compartilhando comigo a autoria desse artigo está o professor Wellington da Silva Fonseca. Eu sou professora da Escola Básica, possuo graduação em Física e especialização em Física. Atualmente, sou aluna de mestrado do Programa de Pós-Graduação em Docência em Educação, Ciências e Matemática do Instituto de Ciências e Matemática da Universidade Federal do Pará. O professor Wellington da Silva Fonseca é doutor, possui graduação em Física, mestrado em Engenharia Elétrica e doutorado em Engenharia Elétrica. Ele é pesquisador do Centro de Eficiência Energética da Amazônia, o CEAMazon. Também é professor do Programa de Pós-Graduação em Engenharia Mecânica e também do Programa de Pós-Graduação em Docência em Ciências e Matemática da Universidade Federal do Pará. Bom, o que nos levou a participar do CETA 2020 foi a possibilidade de vivências e troca com os nossos pares, além da gama de trabalhos que serão apresentados, que serão enriquecedores dentro do nosso processo de crescimento e aprendizado. Bom, o título do nosso trabalho é o Olhar sobre o perfil dos alunos do ensino médio técnico em Belém, Pará, um estudo de caso. Bom, o ensino técnico no Brasil, ele é um tema de extrema relevância, né? Porém, há poucos estudos a respeito desses sujeitos que compõem ou que procuram esta modalidade de ensino. Na Amazônia, há uma lacuna a respeito desse tema. A partir disso, o objetivo do nosso trabalho foi investigar, por meio do estudo de caso, o perfil do estudante ingressante no ensino médio técnico em uma escola de Belém. A natureza da pesquisa é uma pesquisa qualitativa, que, segundo Gatti e André, esta abordagem considera que todos os componentes das situações interagem entre si. Além disso, as suas influências são recíprocas. O tipo de pesquisa que nós escolhemos foi o estudo de caso, né? Por quê? Porque, segundo o IN 2009, ele caracteriza como um estudo detalhado, de poucos ou mesmo de um único objeto, né? Fornecendo conhecimentos profundos a respeito. Ainda dentro da metodologia, o contexto de investigação foi a Escola Técnica do Estado do Pará, Dr. Celso Malcher. Essa escola ela está localizada dentro do Parque de Ciência e Tecnologia do Guamá, na Universidade Federal do Pará. Bom, é importante essa relação entre a escola, entre esse contexto de investigação está dentro do campus, né? Porque a escola ela desenvolve várias parcerias dentro da universidade a partir desses projetos. Bom, os participantes da nossa pesquisa foram os alunos do primeiro ano do curso técnico em informática do ensino regular, tá? Sendo que foram 13 alunos do turno da manhã e 8 alunos do turno da tarde. Bom, os alunos eles participaram de forma voluntária da pesquisa, tá? A gente solicitou a participação e os que puderam participar embarcaram nessa conosco. Bom, que estratégia nós usamos, né? Nós fizemos primeiro a organização dessa pesquisa. Nós fizemos 3 encontros presenciais. Esses encontros eles ocorreram de 29 a 30 de agosto de 2019. Foram realizados no Laboratório de Informática da escola, certo? No primeiro momento, né, no primeiro encontro, nós tivemos os momentos de apresentações entre a pesquisadora e os participantes da pesquisa, os alunos. Tá? No segundo e no terceiro encontro, nós fizemos a coleta de dados. Os instrumentos utilizados para essa coleta de dados foram os questionários. Tá? Então, nós fizemos um questionário com perguntas abertas e fechadas para fazer a coleta de dados. A análise desses dados coletados elas foram feitas considerando o referencial teórico pertinente ao tema, a partir da análise descritiva desses dados, né? Esses dados eles foram sistematizados em gráficos e quadros com falas desses alunos, os quais a gente vai apresentar a partir de então. Então, a gente traz inicialmente esses 2 gráficos, né? A gente vai considerar que a turma A representa os alunos do turno da manhã e o gráfico B representa os alunos do turno da tarde. Os alunos da manhã eles apresentam, na sua maioria, são do sexo masculino.
No turno da tarde, há um equilíbrio entre esses alunos. Então, a gente tem uma diferença não tão significativa em relação a gênero. A gente traz a discussão a partir de Lombardi, que diz que o contingente de mulheres engenheiras nas áreas técnicas, ela não alcança um patamar de 20%, apesar de ter sido um aumento nas últimas décadas de 30%. Bom, é importante a gente perceber que no ensino técnico, nas áreas de informática, a gente pode perceber aqui pelo gráfico B, já há um equilíbrio, né, do sexo feminino e o masculino na área técnica e informática. A gente trouxe também a relação idade desses alunos, né? Então a gente pode perceber, por exemplo, que a maioria dos nossos alunos, tanto para o gráfico A quanto para o gráfico B, turma manhã e turma tarde, há alunos na faixa etária de 15 a 18 anos. Bom, mas a gente traz uma discussão de Alves Valência Araújo, de 2019, que essa concepção de integração ou unidade desse ensino médio técnico possibilita garantir ao estudante uma formação mais duradoura, né? Uma formação voltada para as relações de trabalho. Mas há uma preocupação em relação a isso, porque a gente precisa formar o cidadão, né? Tanto para o mercado de trabalho, mas também o cidadão para a vida, né? A partir de uma formação muito mais humanística, segundo a CTS. Bom, na figura 3 e 4, a gente traz a afinidade que esses alunos têm com as disciplinas em sala de aula. Os alunos, eles possuem mais afinidade com a disciplina de matemática, para os dois grupos de alunos participantes da pesquisa. Entretanto, para as disciplinas de ciências, né, que a gente engloba aqui física, química e biologia, a gente pode perceber que os alunos possuem menos afinidade. Os dados da pesquisa, eles concordam com Vargas, 2017, que fez uma pesquisa com estudantes do primeiro ano do ensino médio que escolheram a matemática como disciplina de maior interesse. Bom, a gente queria saber desses alunos também para que eles pudessem justificar os seus motivos da não identificação com as referidas disciplinas, né? Então, alguns alunos, por exemplo, citaram aqui que não possuem afinidade, por exemplo, com física, como a gente mostrou graficamente, as disciplinas de ciências, biologia, física e química, elas são as disciplinas que os alunos possuem menos afinidade. Aqui o aluno da tarde, o aluno J, destaca que as contas são muito complexas. Bom, a gente precisava, como são alunos de informática, a gente precisava saber a habilidade desses alunos em torno dos recursos tecnológicos. Então, a gente perguntou se esse aluno era principiante, intermediário e avançado. Então, como a gente pode perceber, a gente colocou aqui algumas opções, como a robótica educacional, que está sendo extremamente utilizada nas últimas décadas, né? Softwares educativos, laboratórios virtuais, recursos de computador com funções básicas, né? Nós colocamos aqui o Word, o Excel, o PowerPoint, recursos de celular, tá? Que são os aplicativos, mas a gente colocou principalmente aplicativos educacionais e colocamos também as ferramentas de busca de informação. Então, a gente pode perceber que o aluno, ele se considera, os alunos da manhã se consideram bastante, são habilidosos, né? Estão no avançado em relação às ferramentas de busca. Já os alunos da turma B se consideram intermediários quanto às ferramentas de busca, tá certo? Bom, alguns estudantes, né, alguns alunos, eles se colocam diante de algumas situações, por exemplo, recursos de celular, os alunos da turma da manhã, eles se consideram avançados e intermediários nesses aplicativos, né? Mas a gente pode perceber que alguns alunos se consideram principiantes ainda em determinados recursos tecnológicos, né? Como, por exemplo, laboratórios virtuais, recursos, aqui a turma da manhã se considera, a maioria se considera principiante ainda em torno dos recursos de computador, que são funções básicas que nós colocamos. Aqui são algumas referências para a elaboração desses slides. Com isso, a gente encerra a nossa apresentação de hoje.
Muito obrigada.